Olá, bom dia, pessoal. Toda a Bíblia Sagrada, meus irmãos, só existe dois lugares que não é do reino do céu. Se não se arrepender, está em Gálatas 5, versículo 16 e Apocalipse 21, versículo 6. O resto tudo é o homem cobrando dinheiro, que eles nunca amaram. Porque nós todos que são do livro da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3, versículo 10. Nós somos um povo da graça, é de graça a tua salvação, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há. Lá em Romanos 5, versículo 10. Pois antes de inimigo se reconciliar com Deus por causa da morte do seu filho, já é salvo. Salvo. E o homem exclui, joga fora. Hoje o evangelho está todo desviado, irmão. Porque eles verdadeiramente eles se entregaram para o dinheiro, por dinheiro. Porque Jesus, toda a lei foi cumprida em Cristo. Ele se fez maldito para cumprir a lei. Está escrito lá em João 19, versículo 7. Então aqui nesse vídeo também estou contando a história de 3 homens que devolveu tudo que ele roubou dos seus irmãos. Jacó devolveu em Gênesis 28, versículo 18, dizimista ladrão. Tudo dele era mais caro, ele roubava o seu irmão. Quem rouba o seu irmão não tem salvação não. E anda mentindo, enganando, empresário que anda aí dando dízimo, e tudo dele é mais caro, não tem salvação, ele vai ter que se devolver, porque não adianta. Você pode ganhar o mundo inteiro, irmão, a salvação é um dom gratuito, é de graça a tua salvação. Então, Jacó devolveu em Gênesis 28, versículo 18, Abraão devolveu, Gênesis 14, versículo 21, ele disse, Abraão disse, eu não posso ter uma riqueza ilícita, ele devolveu, fica para ti, rapaz, tua riqueza ilícita, roubando, enganando, mentindo, pregando o evangelho por dinheiro. Zaqueu devolveu lá em Lucas 19, versículo 1 abaixo. Também estou contando a história de rei Davi, adultério e assassinato. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque lá em 2 Samuel 11, versículo 12, cuidado com isso. Então nesse vídeo, nessa manhã, também estou contando a história. Todos o pessoal que anda pregando dinheiro, pregando por dinheiro a palavra de Deus, são leprosos, tem lepra do servo de Eliseu, lá no 2 Reis 5, versículo 20. Tudo tem lepra, são leprosos, confere lá na tua Bíblia. Então hoje, nessa manhã, aqui Pedro, aqui é 1º e 2 Pedro, 1 Pedro 2, versículo 7. Este para vós em quem creem, preciso, mas para o rebeldes e a pedra que é destificar, a pedra que desfica, o rebeldião, desviando o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, irmão, por dinheiro. Vocês são pior que Judas, são igual, porque vocês são igual a Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você vende Jesus por R$1. São piores que eles. Porque vocês não têm amor à alma. A Bíblia diz que vale mais uma alma salva que o mundo inteiro perdido, irmão. Você pregando dinheiro agarrado. Tem muita gente que não tem nem que alimentar. Agora pastor pregando dinheiro com salário, não sei quanto vai trabalhar, rapaz. Então eu disse aqui, edificando-os, reprovado, esta foi a principal de Ezequiel. Rapaz, foi reprovado, vocês estão sendo reprovados por Deus. O profeta de Deus fala nessa manhã, foi reprovado. Vocês são perigosos, vocês estão amando mais o mundo que a salvação, vocês estão pregando dinheiro, rapaz. Hoje o evangelho pregado para esses homens é uma vergonha. E esta foi a princípio da esquina, uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo. Rocha de escândalo. Você vê aqui em Brasília, rapaz, o deputado tudinho. Só tem um que não caiu, que eu estou sabendo, que eu conheço ele. É no PT, Jair. O Zé tudo caído, tudo roubando, tudo enganando. Aí os maiores escândalos no Brasil todo, quando é em adultério, é roubando os outros.
escândalos. A Bíblia diz que é melhor que vocês enfiassem, pegassem uma corda e pulassem no mar. E os escândalos, aqui diz aqui mais, os escândalos para aqueles que tropeçam na palavra, sendo soberamente. Você prefere o dinheiro, né, rapaz? Esse filho da igreja Deus e Amor, não, da igreja lá de Taguatinga, Casa da Benção, deixando o senhor de morrer lá, pegando o dinheiro do povo, rapaz. Tu é uma vergonha, tua maldição. Irmão, tu vai ganhar, tu já teve aqui em cima de pouco, rapaz, tu não vale nada. Ladrão, responsável. É que diz, esquinais uma pedra tropeço e a rocha de escândalo, a rocha de escândalo para daqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para que também foram destinados, mas os sois geração eleita. Nós somos uma geração eleita, irmão. Mas não pode ir atrás desses homens ladrão, não. Porque eles, a parte deles já receberam aqui, não tem salvação para eles. É direto para o inferno. Aqui no versículo 9, daquele para que anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha da luz. Chamou das trevas para a luz, irmão. Como nós somos uma nova criatura, nós somos embaixador, nós não podemos, igual, por exemplo, o presidente da República manda eu para a Argentina, chega lá e começa a aprontar, o representante do Brasil. Você é um representante, não é de Deus, irmão. Você é representante do diabo, você com os maus escândalos. Então está dizendo mais aqui em Pedro 1, versículo 2, aqui no versículo 7 abaixo. Para a sua maravilha de luz, vós que entrou templo, não era o povo, mas agora sois povo de Deus. Quer dizer, não era o povo de Deus, porque nós não tem criatura e filho, irmão. Passa a ser filho, porque nós todos nascemos criatura. Passa a ser filho de Deus. Filho de Deus não anda roubando, não anda enganando, não anda mentindo, não anda comprando, não pagando. Compra, não paga, engana o seu irmão. O irmão, a Assembleia de Deus achou ruim que o pastor falou certo. Dá um dia, não dá tudo, mas não paga o que deve. Não tem salvação não, irmão. Você é tapeador, mentiroso. Você é igual Jacó, desviava tudo. Deus que não tenha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Então tem que alcançar misericórdia, a boa conduta no meio dos progra, submissa à autoridade, mas pois os como vocês são vergonha. O evangelho pregado por esses homens criamos formalmente que vos pertença dos concupiscência carnal que com bem contra alma. Vicência carnal, vocês estão na carne, irmão. Que vem para a carne e a morte, vocês estão da morte. Esses homens que andam pregando dinheiro, concupiscência carnal que combate contra alma, contra as almas. Aqui no versículo 12, tendo o vosso vivo homem está gentis, para que naquele que fala mal dos como do malfeitos, dos malfeitos,
glorificando a Deus no dia do visitar. Não, irmão, como é que aquele irmão? Você tem que fazer a diferença, irmão. Quando eu passo o meu serviço, eu faço a diferença. Eu não vou roubar junto com os outros, não, nem vou fazer coisa errada, nem fazer. Como é que eu sou uma diferença? Tudo rouba, engana e mente, compra, não paga, engana o seu irmão. Gentis para que naquele que fala mais de vós como malfeitor. Fala de malfeitor, você é um malfeitor. Malfeitor, glorifiquem a Deus no dia do visita pela boa obra que vós observe. O povo observa você, que você faz boa obra, irmão. Você só faz obra mal, você só cobra dinheiro, você é uma pessoa má para boa obra. Que aqui no versículo 13, sujeito ao vós, pois todo ordem são ardam por o amor do Senhor, que rei como espero que nos governais como por ele enviou para castigar os malfeitores. Castigar o malfeitor, castigo por malfeitores, porque assim voltais a Deus. Volta a Deus, pastores. Volta a Deus, irmãos. Vocês estão fazendo coisa errada, estão enganando, estão comprando, estão não pagando. O pastor falou por certo, porque assim os voltais a Deus, que falam são bem tapeis a boca do Igor, tapa a boca dos onana, que não vou para a igreja do crente, que tudo é ladrão, o homem louco. Entendeu, irmão? Tudo ladrão. Não vou para a igreja do crente, que o pastor, tudo são ladrão, isso é uma vergonha. Você que vergonha de dizer que é pastor, mas um escândalo está acontecendo, não estou dizendo que todos façam. Como livre, não tendo liberdade por cobertura a malícia, mas como servo de Deus, malicioso, mentiroso. Não tem o servo de Deus, um servo de Deus tem que fazer a diferença, irmão. Ornais e todos mais fraternidade, temeis a Deus, o ordem, o rei. Tema a Deus, rapaz. Você pensa que não vai ser o teu dia, irmão? Você que engana, fazendo com coisa errada. É que Pedro 2, versículo 7 abaixo. Não confessais falsidade, mentindo, desviando o evangelho verdadeiro, genuíno de Deus, desviando por dinheiro nessa terra, irmão. Vocês, irmãos, são os maiores matadores de alma na terra. Vocês são vergonha para o reino de Deus, porque vocês nunca amaram verdadeiramente. O amor de vocês, irmãos, está no dinheiro. Nunca tiveram o verdadeiro amor. Também, pessoal, estou contando a história do rei, sobre o divórcio. Cuidado, irmão. Lá em Gênesis 2, versículo 18. O casamento tem festa, mas o divórcio tem guerra. Cuidado com isso, irmão. A família é constituída por Deus. Se a família destrói, daí não tem sentido mais, meu Deus. Abençoe, meus irmãos. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis, passou para Mateus 19 abaixo, vê lá do pai e a mãe não se torna uma só carne. Amém. Porque às vezes, antes de casar, é um amor, um beijo. Depois que casa, parece que era para ser contrário, irmão. Então, casasse era para ser melhor. E a Bíblia lá em 1 Coríntios 7 abaixo, sobre o casamento também, lê lá. Amém, o maior mandamento é o amor. Aquele que não ama seu irmão até agora está nas trevas. É treva. Tem que passar da morte para a vida, irmão. Mas tem que ser uma diferença. Deus te abençoe. Todo que assistir esse vídeo recebeu uma bênção especial do amigo. Eu não tenho nada para dar para meus irmãos, mas o pastor Jesus tem. Material, espiritual, em tudo. Jesus te abençoe, a familiar, na saúde, em tudo.
Em nome de Jesus.